Então, a concentração que vem de nós é por causa do temor que o Senhor coloca no nosso coração ao ouvirmos sua palavra. Então, eu espero dos irmãos a concentração devida à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 33. Vamos estar lendo agora. Assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para serem usadas contra os valados e contra a espada, na peleja contra os caldeus. Serão enchidas com os cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Entretanto, farei vir sobre ela saúde e cura. Sararei o meu povo e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o exílio de Judá e o exílio de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, do qual dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que trazem oferta de ações de graça à casa do Senhor e dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, pois bom é o Senhor, o seu amor dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as cidades haverá pastagem onde os pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas aldeias em redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor, nossa justiça. Que bênção. O profeta Jeremias, por muito tempo, eu acho que foi chamado, ou é chamado, o profeta do limão, né? Profeta chorão. Profeta, eu acho que um pouco injustiçado no título, porque o profeta Jeremias, na minha visão do livro todo e nos acontecimentos da vida toda de Jeremias e a sua obra, foi um homem, pela graça de Deus, para a glória de Deus, extraordinário. Porque um homem que reconhece a sua fraqueza, está disposto para ser usado pelo Senhor, num dos momentos mais trágicos, ou no momento mais trágico da vida de Judá como nação e como povo. Jeremias vai receber seu chamado praticamente aí pelo ano 626 a.C. E Jeremias vai vivenciar, no começo da sua vida, a queda
do povo da Síria e a ascensão do povo da Babilônia. Impérios caindo, impérios subindo. E a sua cidade, a sua sociedade, o seu povo cada vez mais se degradando no pecado, na idolatria e na adoração a si mesmos e a outras coisas. Jeremias é chamado então a uma tarefa muito difícil. É chamado a confrontar pessoas duras com um coração que não quer mudar e com uma confiança em si mesmos. O povo de Judá tinha criado em si uma expectativa como se a glória deles vinha deles mesmos, das coisas que rodeavam eles, das coisas que cercavam eles, como o seu templo, as cerimônias e tudo mais. Esquecendo-se que o Deus glorioso é quem dá a glória ao homem. Esquecendo-se que neles não tinha glória nenhuma, mas que a glória é do Senhor. Por isso que eu chamei esse sermão, o Deus glorioso e a sua obra no homem inglório. Inglório é um adjetivo muito forte, pouco usado nos nossos dias. Inglório traz a ideia de apagado, sem atrativo. E eu quis fazer esse contraste porque o texto traz para nós um contraste muito grande entre um homem inglório, um povo inglório e um Deus glorioso e a sua obra nesse povo. Um dos temas mais interessantes, fascinantes que eu encontro na Bíblia é como a Escritura mostra como um Deus glorioso, magnífico, consegue irromper e entrar na vida de um homem glório apagado com a sua glória e fazê-lo objeto da sua graça e sua glória. E ainda mais surpreendente, como esse Deus glorioso quer que esse homem o sirva. Em qualquer mente humana isso é incoerente e impensável. Quem de nós buscaríamos fazer uma obra maestra, não sei como fala, mas uma obra incrível, bela, magnífica, com a pior pessoa? Não está nos nossos planos. Os concursos são chamados, ou estão no Brasil, para destacar as pessoas mais inteligentes. Meritocracia, você ganhou. Mas no Senhor, esse chamado de graça, irromper na vida do ser humano e mostrar a sua glória e a sua graça, não tem mérito nenhum. É incrível, é magnífico. Como o Deus poderoso, soberano, entra na vida do ser humano e o faz objeto da sua graça. E ainda mais surpreendente, Ele quer usá-lo para a sua obra perfeita e sempre triunfante. O texto diante de nós vai retratar essa inspiradora verdade, que me inspirou há 10 anos atrás, quando ainda estava no Panamá, buscando um propósito que nunca ia achar em mim mesmo, nem em pessoas, buscando encher ou preencher na minha vida um propósito que nunca ia achar, um vazio que sempre ia continuar na minha vida. Esse Deus glorioso irrompeu na minha vida no ano 2008 e me fez conhecê-lo. Me fez instrumento ainda do seu reino. Essa verdade é retratada nos versículos que nós lemos aqui. Eu quero caminhar com os irmãos para vermos um pouquinho mais detalhado isso aqui. Eu quero trazer umas perguntas para os irmãos. Como num cenário de profunda insegurança, rebeldia, pecado, como nesse cenário um povo poderia ser objeto da glória de Deus e um meio de transformação para outras nações? Como poderia ser feito isso? Como um povo que não sabia se amanheceria no dia seguinte, poderia ver a obra gloriosa de Deus em sua vida e transmitir paz para os seus vizinhos? Isso nos lembra muito os nossos dias hoje. O ser humano vive dias de incerteza, insegurança, desorientado e ainda confiando em si mesmo e se repetindo todos os dias uma frase muito comum: tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo mesmo. O texto é claro, não vai dar certo. No ser humano não vai dar certo. Essa realidade de insegurança, medo do amanhã e falta de paz invade os corações de muitas pessoas e duplamente triste o coração de muitos crentes. E a intenção do texto é trazer esperança para o povo de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. As probabilidades desse povo morrer eram muitas e a de viver eram poucas. Mas é aí onde rompe o Deus glorioso, manifestando a sua graça e sua glória no homem inglório. Primeiro ponto que eu quero destacar, versículo 1, meus irmãos. Eu gostaria que vocês fixassem seus olhos na Bíblia. Se vocês têm uma Bíblia virtual, vocês têm uma vantagem.
o vento nem nada vai poder tirar a página, porque não vai. Mas se você tem Bíblia de papel, isso é uma desvantagem. A desvantagem da Bíblia virtual é que pode se desconcentrar. Então, eu lhe peço que se ordene a si mesmo, fortemente, não me mexerei daqui. Então, olhe para a sua Bíblia, vamos olhar o texto, vamos pensar e refletir na palavra de Deus. Primeira questão que eu quero destacar, situação não favorável do profeta, versículo 1. Diz o texto: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Como chegou Jeremias a estar preso? Por que Jeremias? Esse texto aqui é complicado de entender, porque o livro de Jeremias, ele está meio que conta uma narrativa aqui, mas não necessariamente está seguindo o relato dos capítulos anteriores, nem os capítulos que seguem. Então, se vocês gostariam de ver com detalhe como chegou, está no capítulo 37 e 38. Eu vou dar um resumo breve aqui. Jeremias sai, estava livre ainda, e com o seu chamado começa a pregar para as pessoas de Judá. Não achem que o exército da Babilônia vai ficar sem cercar vocês. O exército da Babilônia estava cercando o povo de Judá e o exército do Egito foi em resgate do povo de Judá. E ouviram isso e o povo foi meio que embora. Mas o Senhor chama Jeremias e fala: manda dizer a esse povo e ao rei que de nenhuma maneira o povo de Babilônia vai ficar lá e eles não vão voltar, eles vão voltar. Eles vão voltar. E vão voltar e vão queimar essa cidade e vão fazer ruína nessa cidade. Aí uns camaradas já ficaram bravos e falaram: o que é isso aqui? Pode ser não. Aí Jeremias vai na cidadezinha dele, em Benjamim, e chegando naquela cidade tinha um policial lá, um guarda daquela época, esperando Jeremias: você nos traiu, você foi para o povo de Babilônia, está desertando. Jeremias fala: de nenhuma maneira. E consegue falar: não, isso é mentira. Mas ele é preso e foi levado lá, de novo para Judá, e lá é preso na casa de um dos camaradas do exército. É preso num lugar onde é ferido, onde é maltratado pelas pessoas, e lá o rei soube que esse Jeremias, já seguro sabia, com certeza, mas lá é que sabe, manda chamá-lo secretamente, fala: tem alguma palavra do Senhor para mim? Jeremias fala: você vai ser entregue nas mãos do rei de Babilônia. Jeremias podia até ser calado, não falar mais nada, ele fala: você vai ser entregue. Ele ainda ouvindo o chamado do Senhor fala: você vai ser entregue. E consegue falar o que o Senhor manda para o rei. Mais para frente tu vai dizer que Jeremias começa a falar: e vão chegar, e vão acabar, e vocês vão morrer. Se vocês não forem entregues ao rei da Babilônia, você vai morrer pela espada, pela fome, pela peste. E se levanta, esse homem tem que ser morto. E castigam ainda mais Jeremias e colocam Jeremias numa cisterna onde não havia água nem pão. E o texto vai dizer que tinha lama e ele ficou atacado lá. Pensa na situação de Jeremias. Jeremias então, por causa de um etíope, intercede esse etíope no rei, estão fazendo muito errado. O rei manda tirar Jeremias e coloca Jeremias no pátio da guarda. E onde entra o texto, Jeremias está lá no pátio da guarda, ainda preso, recebendo o pão até o pão acabar. Por 18 meses, irmãos, o povo da Babilônia cercava Judá. Um cerco nunca foi vivido por nenhum de nós aqui. E o primeiro que viveu, eu quero conhecê-lo, convidá-lo, comer na minha casa uma comida para mim e ouvir a sua história. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós vivemos um cerco na nossa vida. O cerco funcionava assim: o exército, em uma certa distância, bloqueava qualquer tipo de saída e de entrada para que esse povo morresse de fome. E profetas já tinham falado que esse povo, por desobediência ao Senhor, ia morrer pela fome. Alguns relatos vão contar na Bíblia que o povo de Israel do norte foi também cercado e muitas mulheres, vai contar o caso de uma, chegou um combinado com outra mãe: vamos comer o seu filho hoje, cozinhamos, e amanhã cozinhamos os filhos seus. Aí a mãe cozinhou o filho, comeu, e o dia seguinte a irmã não queria dar o filho para comer. Essa irmã chorando vai, o rei fala: a irmã prometeu para comer o filho, e agora não quer dar o filho para comer. E o rei rasgou as suas vestes. O cerco provocava isso, meus irmãos.
Uma fome que ninguém aqui, eu acredito, ninguém passou uma fome dessa. E Jeremias não estava solto, pelo menos as pessoas que estavam soltas podiam caminhar e pensar em alguma fuga, pensar em alguma coisa, sentar debaixo de alguma coisa, de repente aí buscar debaixo dos ninhos dos pombos algum tipo de comida. Não tinha possibilidade de sair, estava preso com um cerco em uma situação não favorável. Essa situação não favorável do profeta mostra a incapacidade do profeta, sendo ele um dos remanescentes, um dos únicos no qual alguém poderia ter esperança. Comprometido com o Senhor, com sua obra, com o temor dele, e ele estava preso. Mas aí o Senhor também lhe revelou esperança e cumprimento do seu plano. A segunda questão que eu quero destacar é a capacidade do Senhor e da sua palavra. Jeremias podia estar preso, mas ainda o texto fala de maneira muito clara, veio a palavra do Senhor. Jeremias poderia estar preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. A palavra do Senhor veio, e não tinha obstáculo nenhum que pudesse parar ou bloquear a palavra de Deus. Ele poderia estar sem comida, mas veio a palavra de Deus. Ele poderia estar inseguro, mas a palavra de Deus estava com ele. A palavra de Deus veio. É o Senhor que toma sempre a iniciativa. Não foi Jeremias que falou, mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem decide, quem dirige, quem determina tudo na vida do homem. Tudo. Seja do seu servo ou de qualquer ser humano que viva e respire na terra. O Senhor é soberano e nada pode deter o Senhor nem tê-lo preso. Mesmo nessa situação difícil, o Senhor usa o profeta e lhe mostra a ele e ao seu povo que ninguém pode deter o Deus glorioso e a sua obra. E o Senhor, então, lhe revela a esperança e cumprimento do seu plano. Segunda questão que eu quero destacar nesse ponto é o caráter soberano e criador do Senhor. Versículo 2. Diz o versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Não tem algemas, não tem pátio da guarda, não tem cerco que possa manter o Senhor, nem deter a sua obra. O Senhor era o seu nome. E o Senhor traz aí no hebraico, Yahweh, eu sou o que sou, o que existe por si mesmo. O que existe por si mesmo manda a palavra e trata com o profeta nessa situação. O que não pode ser detido, o que não foi criado e o que cria todas essas coisas, ele afirma o que fala para Jeremias. O Senhor então é capaz de convidar a Jeremias a conhecê-lo também nesse momento, na prisão injusta que ele estava vivendo, e também a lhe dar resposta. Versículo 3, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse é um dos versículos mais injustiçados da Bíblia, pelo menos no meu país. Você vai achar muitas placas de carro, Jeremias 33:3. Tatuagens, Jeremias 33:3. Placas nas casas, Jeremias 33:3. E o povo acha assim, clamar ao Senhor qualquer coisa, Ele vai me responder. Carro, esse dia. Casa, estou endividado por causa da minha responsabilidade, mas eu vou clamar ao Senhor, Ele vai responder. Clama a mim e vou te responder. Que texto injustiçado. O texto aqui não está convidando Jeremias a pensar em algo para si mesmo. Que seria o mais lógico se os irmãos e eu estivéssemos lá? Quando o Senhor nos convida, clama a mim e eu te responderei. Que você e eu clamaríamos? Me tira daqui, Deus. Eu não quero estar preso. Pelo menos me coloca lá fora para caminhar, para me defender, mas estou preso. Ainda no pátio da guarda. Mas o Senhor não chama Jeremias para pedir algo mesquinho, mas para conhecê-lo e para mostrar ao profeta que ainda nessa situação o Senhor pode ser conhecido. O Senhor pode ser experimentado por cada ser humano que depende do Senhor e confia nele. O Senhor também promete e é capaz, na sua capacidade, na sua força, de lhe dar resposta a Jeremias. O Senhor não só manda Jeremias aclamar, mas também lhe dá uma resposta, diz, eu vou lhe responder. Talvez não da forma que você quer, mas da forma que eu quero, eu lhe respondo. Eu lhe respondo.
O segundo tópico que eu quero destacar está no versículo de 6 a 8, é a restauração interna do povo e a esperança de transformação. O Senhor tinha como prioridade, meus irmãos, restaurar os corações das pessoas de Judá. Se os irmãos prestarem atenção no versículo 4 e 5, eu quero ler com vocês, vocês vão perceber uma realidade distinta à obra que o Senhor quer fazer no versículo 6 a 8. Versículo 5 e 6, 4 e 5, diz assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para serem usadas contra os valados e contra a espada, na peleja contra os caldeus, serão enchidas com os cadáveres dos homens, que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Na agenda de qualquer ser humano, na agenda de qualquer político, na agenda de qualquer presidente, qualquer rei, depois de ver um cenário desse, qual seria? Vamos reestruturar a cidade, minha gente. Vamos levantar as escolas de novo. Vamos levantar os parquinhos, os hospitais. Mas não funciona assim com a agenda do Senhor. A agenda do Senhor é distinta. A agenda do Senhor está restaurar o coração do povo. Ele está mais interessado com o interior do que com o exterior da nação, sempre foi. E não adiantava restaurar as ruínas da cidade se as pessoas da cidade continuavam em ruínas. Não adiantava. Para que adiantar uma cidade se o povo continuava a se corromper? Na agenda do Senhor estava restaurar o coração do povo. Isso se distancia muito da realidade dos nossos pregadores hoje em dia, ou dos pregadores hoje em dia. Muitas igrejas, muitas congregações gastam tempo e púlpito e profanam esse lugar pregando mensagens completamente hedonistas, elevando o homem ao primeiro lugar, buscando reestruturar e restaurar a vida financeira, a vida física, e deixam de lado o verdadeiro propósito na obra, que é ganhar os corações das pessoas para o Senhor. Buscar que o Evangelho do Senhor transforme as vidas das pessoas, para que essas pessoas tenham uma vida diferente e sejam vividas para a glória de Deus. A mensagem do Senhor nunca foi voltada para o homem, nunca. Sempre teve a iniciativa de buscar a sua glória e dar o privilégio ao homem de viver para ela. Essa é a mensagem que nós vemos, essa restauração interna do povo. 6 a 8, agora sim vamos ler. Diz assim: Entretanto, farei vir sobre ela saúde e cura. Não fala que vai restaurar um muro, vai restaurar uma casa que foi derrubada. Imagina a casa da Dona Maria, aquela casa grande, que fala no versículo 4, foi derrubada para segurança do próprio povo. Aquela janelinha que custou tanto, aquele quadro que botaram na parede para ficar mais bonita, vai para o chão também. Aquela porta de mármore, de madeira, do que for, vai para o chão, porque vamos cuidar da nossa vida aqui. E o Senhor, no versículo 6, não busca devolver essas casas. Essas casas estão em ruínas. O Senhor promete outra coisa, diz o texto: Entretanto, farei vir saúde sobre ela e cura, e sararei o meu povo, um povo doente, um povo desorientado, um povo extraviado, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. As casas ficam para trás, as riquezas ficam para trás. O que o Senhor tem em mente é curar o povo. O Deus glorioso quer curar o ser humano. O Deus glorioso quer irromper na vida desse povo para trazer glória na vida dessa pessoa, para que ela viva para Ele. Esse é o propósito do Senhor no texto. Ele quer curar esse povo. O terceiro tópico que eu quero destacar nessa noite é o resultado da restauração do povo. Versículo 9. Resultado da restauração do povo. Diz o versículo 9. Esta cidade me servirá de nome de alegria. Preste muita atenção nas divisões aqui. Preste muita atenção. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão
e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Agora a cidade muda de realidade. Isso aqui é muito interessante, porque uma realidade que estamos vendo aqui, um poço de tristeza, um poço de angústia, essa cidade agora muda a uma fonte de alegria, a uma fonte de beleza, a uma referência mundial ou internacional, porque fala que os povos iam reconhecer essa cidade. O Deus glorioso irrompendo na vida desse povo, torna a tristeza, a desolação do povo, a corrupção do povo, a podridão do povo em uma fonte de alegria, de beleza, de atrativo. Isso é refletido aqui com algumas palavras no original hebraico. A palavra glória, que aqui se usa nesse texto do versículo 9, é diferente da palavra glória usada em Isaías 6:3. Deve ser um texto de memória para todos nós. Santo, santo Senhor, toda a terra está cheia da glória de Deus. Essa palavra glória lá naquele texto é kabod. E traz uma ideia de riqueza, honor, glória. Mas a palavra aqui utilizada é tifarah. Diferente, e traz um sentido, irmão, de beleza, de ser agradável, saudável na aparência. É uma boa aparência, muito agradável aos olhos por causa da qualidade. Esse povo agora passa de ser uma referência de solidão, de desolação, de tristeza, a um povo cheio de glória que chama a atenção pela qualidade desse povo, pelo atrativo que esse povo chama a atenção. Esse povo agora ia viver uma referência internacional de beleza, de atrativo, por ser saudável na sua aparência. Essa palavra aqui é muito interessante por causa disso. A segunda palavra interessante, digna de estudar, é a palavra espantar-se-ão. Em algumas versões, temer. Essa palavra temer, na sua raiz, traz a ideia de um poder para inspirar reverência, admiração, espantar-se-ão. Terão reverência de vocês, não por causa de vocês, mas quem colocou em vocês essa glória, essa beleza, virão vocês com temor. Vão ver vocês com reverência. O texto também fala que perturbar-se-ão por causa de todo o bem. A palavra no hebraico traz a ideia de um firme ato de despertar interesse em alguém. Perturbar-se-ão, inquieto. Eu tenho que ver o que está acontecendo com esse povo. Iam trazer muitas perguntas. Esse povo que um dia foi ditados de desolação, hoje em dia inspira a perguntar por que tão belo, por que tão atrativo. Por causa da glória do Deus glorioso irrompendo na vida desse povo. O quarto tópico que eu quero destacar nessa noite é a garantia do sucesso. Esse sucesso vem do Messias e não do povo. Parece, se nós cortássemos esse texto e deixássemos até aí, parece como se esse povo teria resposta neles mesmos. Mas o texto é bem claro que a força e a glória desse texto, dessa narrativa, está nos versículos 14 e 16. Diz o texto: Vem dias, disse o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que eles chamarão: o Senhor, nossa justiça. O povo de Judá, inevitavelmente, vai para o cativeiro. Lá pelo ano 580 e pouco antes de Cristo, o povo de Judá é cativo. Zedequias é levado preso. Na verdade, ele resistiu. E aquele rei, no qual as pessoas, muitas pessoas talvez botavam a esperança, como em muitos impérios, como em muitas cidades passadas, pessoas confiavam nos reis.
O povo tinha esperança no rei também, muito seguramente. Mas esse rei não defende o povo. O grande populista Zedequias não defende o povo. Esse ano foi muito interessante para mim, o começo do ano, porque o Senhor me permitiu viver um ato memorável. Minha intenção de fazer essa ilustração, esse comentário, não é entrar em nenhum tema de política, nem vou estar inclinando para nada, mas o Senhor me permitiu ir à posse do Bolsonaro. E eu fui. Eu fui porque eu queria ver esse ato cultural, esse ato social. Nunca fui no meu país, até porque no meu país não tem aquela coisa toda não. No meu país, o presidente ganha, vai para aquele palácio dele, chama os periodistas, pronto. Nenhum panameño vai lá, fica lá fora, o capitão chegou, não fala nada disso. O povo panameño não chega lá e Deus acima de todos e Brasil acima de tudo. Acho que é o contrário. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não tem isso lá. O povo do Panamá ganha o presidente, cada um vai para sua casa, os mais políticos ou mais fanáticos vão começar a fazer suas polêmicas em suas casas, mas ninguém vai receber ninguém. Então, para mim, isso era um ato memorável. E eu vou lá, com parte da minha família, uma multidão para mim, porque eu nunca... Meu estado todo é 300 mil habitantes. Meu estado. E meu país é 4 milhões. E naquele lugar, segundo a polícia militar, tinha 115 mil pessoas. E eu estava ali, como um frango se assolhando no sol, no meio de toda essa multidão, e a pessoa que me visse também pensaria que eu estava gritando, o capitão chegou. Não estava, eu estava vendo que ato bonito, que ato que me enriqueceu como ser humano. Por que, se perguntarão? Porque eu consegui ver, de maneira tão clara, como o ser humano busca uma figura no qual possa ser representado. Como o ser humano tem no seu intrínseco ser defendido por alguém, colocar esperança em alguém. Não é errado se a gente fizer do jeito bíblico. Vocês podem votar em quem vocês quiserem e colocar uma confiança, não como uma confiança que colocamos no Senhor, mas expectativas. Mas aí tinha um povo que eu me senti como se eu estivesse, aí estava a estátua de Daniel, aquela que fala lá, e o povo ali, quase um sentido de adoração oculto, porque eu senti uma vibração de esperança, que eu sei que não existe, porque são seres humanos e podem falhar, mas as pessoas estavam aí, e isso me ensinou como o ser humano, desde muitas cidades, coloca confiança e pensa que o sucesso vem de um ser humano. É muito parecido com o que estava acontecendo aqui. No texto vai falar que um pouquinho depois, Zedequias foge do seu povo, foge do seu lugar e vai buscar refúgio, e ele é capturado. Ele é preso, tiram os olhos deles, e os filhos dele, antes de ele ficar cego, são mortos. Onde estava a esperança do povo? Um povo inglório, um povo apagado, não tinha também um rei que ia salvá-los. É por isso que o texto é tão forte e traz essa verdade maravilhosa que não tem um rei humano que traria paz, traria segurança, traria verdade, traria beleza no ser humano, a não ser o Messias prometido. Ele é chamado do justo juiz, ele é chamado da nossa justiça. O sucesso não poderia vir do rei, não poderia vir do povo, nem de nenhum império já vivido. O sucesso vem do Messias. O sucesso vem do Messias. Irmãos, como nós podemos aplicar essas verdades, esses princípios, essa narrativa toda que aconteceu tantos anos atrás na nossa vida, no nosso hoje, como poderíamos? Em primeiro lugar, como Jeremias, muitas vezes nós, por fazermos a vontade de Deus, também poderemos nos encontrar em meio a sofrimentos e injustiças. Mas são nesses momentos que podemos conhecer o Senhor, ouvindo a sua voz, clama a mim, vem para a minha oração. Você está vivendo um momento de justiça, clama a mim. Você está vivendo um momento de sofrimento, clama a mim. Eu vou lhe responder. Eu vou lhe responder. Esse Senhor que poderia responder para Jeremias, também pode responder para nós hoje, em meio a qualquer situação.
Lembremos sempre que é do Senhor que vem a palavra, a autoridade e o poder para fazer a obra em nós, e ainda mais incrível, através de nós. Se eu olhasse para a minha vida 10 anos atrás, perdido, miserável, quem pensaria, nem eu mesmo, nem ninguém, que eu estaria hoje aqui? Um servo imperfeito nas mãos de um Deus glorioso. Olhando para a minha vida todos os dias e vendo quão imperfeito eu sou. Mas ainda assim o Senhor me usa. Mas ainda assim o Senhor quer usar o ser humano. Que verdade maravilhosa! Como o Deus glorioso quer usar o ser humano, ainda em situações difíceis ou situações boas. É digno de lembrar isso. Devemos estar sempre dispostos a sermos usados pelo Senhor. Em qualquer momento ou circunstância. É necessário confiar no Senhor. É muito fácil se dispor a servir ao Senhor e estar pronto para servi-lo em coisas onde não perturbem a nossa vida. Mas quem de nós ficaria quieto ouvindo o Senhor como Jeremias, e não a glória em Jeremias? Quem de nós ficaria ali esperando que o Senhor atue, haja? Temos de estar pronto para servir o Senhor em qualquer situação. Não de maneira confortável somente, em qualquer situação. Então, irmãos, se os senhores estão cansados e injustiçados, não desista. Olhe para o Senhor e veja que a palavra do Senhor vem a você através desse livro aqui. Busque o Senhor através da sua palavra e ouça-o e clame a Ele. Busque estar pronto para servi-lo, sendo obediente e confiando nele. Se tem algum aqui que ainda não está lhe servindo, eu tenho uma boa notícia para você. O serviço do Senhor não se limita a essas 4 paredes ou no micra. Faça discípulos. Vá lá fora. Fale da obra gloriosa desse Deus glorioso na sua vida e convide pessoas para estudar a Bíblia. Sirva-o lá também. Se tem um espaço aqui e vocês encontram um dom, sabem que tem um dom, fiquem dispostos para servir o Senhor. Em qualquer situação, qualquer momento. Não que vai ter uma briguinha ou uma diferença de opiniões, já eu saio, não me compreendem, eu sou incompreendido. Aqui se faz o que ele quer. Converse com o irmão. Chegue a uma resolução. Ouça o Senhor. O Senhor sempre vai buscar comunhão entre nós. Uma das coisas que eu mais admiro do casamento é como ele me enfraquece para me humilhar e pedir perdão para minha esposa. Impressionante. Impressionante. Os que estão casados sabem muito bem. Eu não sabia há 3 anos atrás. Mas sei muito bem. É precioso isso aí. Como o Senhor me leva e humilha meu coração a me humilhar, redundando, me perdoe. Mas eu tenho que estar disposto a sempre servir o Senhor, estar pronto para ser usado por Ele em qualquer situação e momento. A esperança de transformação não está numa mensagem superficial, essa é outra verdade que o texto nos ensina. Visando a prosperidade material e conforto do homem. É o nosso dever proclamar uma mensagem de cura espiritual, confrontando o pecado e conclamando um arrependimento genuíno. Jeremias nunca cedeu à tentação de mudar sua mensagem, nunca fez. Temos que pregar a palavra. E ela tem que ser pregada de maneira completa, pura. Ela tem que ser pregada sem vergonha, de maneira ousada, com sabedoria e, acima de tudo, guiado pelo Espírito Santo, mas pregando a palavra. O dia que nessa igreja, nesse lugar, se coloque um ser humano e comece a pregar prosperidade para você, o conforto de você, os seus alvos pessoais e terrenos, e descuida ou abandona o evangelho pura, fuja daqui, fuja. Fuja. Antes de fugir, confronte o pastor. Acho que é melhorar o conselho. No meu tempo no ministério, em Montes Claros, servia numa igreja batista, e um desses dias, de domingos à noite, o pastor convida um ser humano a pregar. O ser humano vai pregar sobre a história de Naamã. E o ser humano pregando sobre Naamã fala que antes de que Naamã reconhecesse a grandeza do Deus, de ser curado, ele já era um servo do Senhor.
e temia o Senhor, e por isso o Senhor abençoava ele em todas as guerras. Eu peguei, antes disso tinha um monte de coisas horríveis que ele fazia, tomando selfies, ou, enfim. É uma igreja batista, acredite. Eu peguei o braço da Natália, vamos. Saímos pela portinha e fomos. No dia seguinte eu chamo o pastor e confronto ele. Pastor, isso aqui não se faz. O seminarista fazendo isso? Pode fazer qualquer pessoa que tenha um compromisso com a palavra de Deus, com a sua mensagem pura. Se você é regenerado e entende o evangelho, confronte a quem venha falar e a distorcer a mensagem do Senhor. Seja quem for. É nosso dever pregar a palavra do Senhor de maneira pura e completa, bíblica. Nossa proposta de transformação e de ser meios úteis para o reino do Senhor começa com uma vida que reflita um verdadeiro encontro com o único e verdadeiro Deus. A nossa vida deve ser atrativa, a nossa vida deve ser bela, deve ser saudável e muito agradável aos olhos dos outros. Deve ser como aquela fruta que quando você chega super adega ou atacadão, olha e na primeira vez você quer pegar ela. Deve ser como aquele tênis que tanto almeja e quer usar para correr. Pega logo antes que outro leve. Deve de causar admiração na vida das pessoas. A nossa vida deve ser tão atrativa, tão feliz, tão alegre, tão cheia de vida, que as pessoas têm que chegar e perguntar e ficar perplexas. Têm que ficar espantadas e ver, esse aqui não é normal. O que acontece com você? Me conte, eu quero saber. Como em meio ao sofrimento você consegue estar feliz? Como em meio à dificuldade você consegue ter um rosto firme, a esperança? Como? A proposta de transformação começa na nossa vida. O Senhor está mais interessado na obra em nós do que através de nós. Se há alguém aqui interessado em servir o Senhor e tem isso como um alvo, vamos pensar primeiro na obra que o Senhor quer fazer em nós. E pensar depois na obra que o Senhor quer fazer através de nós. Porque nunca serviremos de maneira integral se o Senhor não faz a obra em nós. Irmãos, nunca devemos confiar em nossas próprias forças, habilidades ou talentos para cumprir os propósitos do Senhor. É o Senhor o único que é justo e que salva por sua justiça. Ele é chamado no texto do justo que faz do justo que faz juízo. Ele é o juiz. E ele no texto, versículo 16, vai ser chamado como a nossa justiça. Se aqui tem alguém confiando em suas próprias forças, se se acha alguém aqui que pensa que é glorioso em si mesmo, quero lhe trazer uma verdade libertadora. Não há glória nenhuma em nós. Nenhuma. A glória vem do Senhor e o sucesso é dele. E Ele permite que cada ser humano inglório se torne, viva com glória para a sua glória. Ele permite fazer isso. Então nunca coloque a confiança em você. Nunca pense que no seu trabalho tudo vai dar certo por causa da sua força, por causa da sua inteligência, da sua memória. Se você sair para o seu trabalho pensando que você é o dono do circo, eu lhe convido a se cair do cavalo logo. E começar a aceitar a verdade que o Deus glorioso é o justo juiz. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa força. Dele vem o triunfo e o sucesso. Seja no ministério, seja lá fora, onde for. Dele vem o sucesso. A maior mensagem desse texto, irmãos, a força desse texto, ou a grande ideia que eu pude trazer para vocês, para a minha vida, é que aqui não há glória no homem apagado, fraco e incapaz, mas há glória no homem que depende e confia em aquele que executou o juízo e a justiça na terra. Esse foi Jesus. Em aquele que é a nossa justiça, nosso Senhor. A força do texto é que o homem pode viver para a glória de Deus se depende e confia nesse Deus glorioso. É importante lembrarmos da palavra lá em Jeremias 9, 23 e 24, que fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie,
glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa igreja aqui vai ser conhecida como uma igreja relevante nesse tempo, porque ela é agradável aos olhos do Senhor, porque ela conhece ao Senhor, porque ela depende do Senhor, porque ela entende que em si mesma não há glória, e que a glória é de Cristo, e que Cristo faz do homem inglório um objeto da sua glória e sua graça para viver para Ele. Levantemo-nos em fé, irmãos, e sejamos meios para transformar a vida dos outros, mas antes, deixemos que o Senhor obre a nossa vida. E não pensemos que temos glória em si mesmo, em nós mesmos. O Senhor, nossa justiça. Você poderia não repetir em voz alta, mas meditando ali no seu assento, o Senhor é a nossa justiça. Que verdade preciosa. Um homem inglório, um homem apagado, um homem sem propósito, encontra glória, encontra propósito, encontra beleza no Deus glorioso, que irrompeu na história, através de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Porque ser aqui regenerado, Senhor, tem como pensar que há glória em nós. Que por causa de uma habilidade, um talento, fomos chamados para o seu reino, para a sua família. Senhor, que nunca eu venha pensar que há glória em mim, que há força em mim, que há talento em mim. Nunca, Senhor. Me poupe disso. Que a tua igreja, Senhor, nunca venha a pensar, Senhor, que ela é a dona do circo, que ela manda. Nunca, Senhor. Que essa igreja e a minha vida, junto com essa igreja, seja conhecida por ser conhecedores de Ti. Por seres dependentes de Ti. Seres fracos, mas fortes em Ti. Seres sábios em Ti. Seres gloriosos em Ti. Transforma nossas vidas, Senhor. Não nos deixa viver vidas triviais, sem sentido. Não nos deixa, Senhor. Eu intercedo de todo o meu coração por essa igreja, pela igreja espalhada pela terra. Eu peço por aquelas pessoas que estão aqui, Senhor, e que estão separadas de Ti, pessoas apagadas, sem glória e sem propósito. Alcança essas pessoas, Senhor. Nos usa para compartilhar Tua palavra. Toca seus corações duros, Senhor. E para a Tua glória, converte seus corações. Eu quero, Senhor, conhecê-lo mais. Ficar mais assombrado, Senhor, com a Tua beleza, com a Tua glória, Senhor. E antes de servir, Senhor, eu quero que o Senhor faça a obra em mim. E eu possa Te ver na minha vida. Antes de ver o Senhor na vida dos outros. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe cada um de vocês, irmãos.